Bom dia a todos. Convido a todos que fechemos os nossos olhos, que possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações a Jesus, agradecendo pela oportunidade de mais um dia, deste domingo maravilhoso, de podermos estar aqui. Agradecer aos nossos mentores, aos mentores da casa, aos trabalhadores encarnados, desencarnados, que aqui estão, que nos ajudam, que nos acolhem, que nos amam. Que possamos hoje absorver o ensinamento, aplicar no nosso dia a dia e que tenhamos um dia maravilhoso, uma semana de paz, de muito amor e de muitas bênçãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, gente. Tudo bom? Então, nós estamos, a cada domingo, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, Então, nós hoje estamos no 5º capítulo, que é Bem-aventurados aflitos, Mas vamos fazer um retrocessozinho só para a gente entender que quando Kardec escreveu esse livro, foram muitos anos de estudo para saber escrever sobre o Evangelho. Jesus, Que Jesus? O Jesus da anglicano, o Jesus católico, o Jesus, qual Jesus? Então, Kardec e a equipe espiritual, a equipe do Espírito Verdade, foram buscar a parte moral do Evangelho de Jesus, Então, esse Evangelho, gente, a gente vai vendo que cada capítulo é como se fosse um degrau para a gente entender o pensamento do Cristo, entender a mensagem do Cristo. Então, não foi, ele não pegou aleatoriamente um pedacinho aqui, outro ali dentro da Bíblia, mas ele colocou um roteiro e ele começou, o primeiro capítulo fala o quê, Não vim destruir a lei. Aí ele mostra que Jesus está falando, está trazendo um olhar novo sobre tudo que já dirigia o mundo, sobre todas aquelas leis antigas, porque as leis divinas, elas são imutáveis, E serve para todo o universo, para todo o mundo, Então, aí ele põe no primeiro capítulo, Não vim destruir a lei, e mostra, que as leis de Deus imutáveis sofrem as interpretações do ser humano. Então, Jesus veio nos oferecer um roteiro exemplificado, onde o amor predomina em todas as suas atitudes. E no fim ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para que a gente entendesse a situação do mundo em que vivemos, Kardec coloca no 2º capítulo do Evangelho um outro ensinamento de Jesus. Meu reino não é deste mundo, para que a gente se conscientizasse de que aqui o mundo material é um mundo de passagem, de aprendizado. E a realeza, a verdadeira realeza, que os mentores falam, mostrando, inclusive tem depoimentos de uma rainha, tal, que se considerava rainha, mas mostra a realeza de Jesus. E a verdadeira realeza é moral e espiritual. Então, Jesus não precisou de ouro nem prata, não tinha nenhuma pedra para pôr a cabeça. E, no entanto, é o Cristo. Então, é um capítulo onde a gente vai aprofundar os valores do mundo com os valores morais. No 3º capítulo, a gente vai encontrar um entendimento sobre o nosso próprio planeta, porque ele coloca no 3º capítulo que há muitas moradas na casa do Pai, falando dos mundos de expiação, mundo primitivo, mundos felizes
e trazendo a gente para a nossa realidade, não é? É um planeta de provas e expiações. No 4º capítulo, ele já fala, né, da lição de Nicodemos: ninguém pode ver o mundo se não nascer de novo. Já explicando que, você vê, ele veio, mostrou todo um caminho, né, não está destruindo lei nenhuma. Depois ele vai falando, né, que o reino não é daqui, isso aqui é de passagem, é matéria, nós somos espírito. Depois ele vai falar dos vários tipos de mundo, vai falar que o reino, né, que a gente precisa estar renascendo. E nesse 5º capítulo, hoje, ele vai falar justamente das aflições, né? Bem-aventurados aflitos. Como é que a gente pode ser bem-aventurado? O que seria essas bem-aventuranças? Mas, se a gente está estudando capítulo por capítulo, ele já deu todas as dicas, não deu? Perceberam? Que a aflição de hoje é uma experiência evolutiva, que Deus, sendo amor, não castiga, não impõe, que Ele criou leis, e entre elas temos a lei de causa e efeito, que é uma lei presente no mundo moral, né? E outras leis que regem, né? Então, as provas, as aflições, né? Se o mundo aqui é de provas e expiações, porque a gente saiu da primitividade, a gente ainda vai passar por uma transição, que é a regeneração, e amor é transitório, é preparação para o mundo feliz. A gente vai regenerar para poder entrar no mundo feliz. Então, qual é o motivo dessas aflições? Esse é o capítulo mais comprido do Evangelho, tem 31 itens, de tantas coisas que nos afligem e de tantas respostas que a gente quer obter para saber o que é essa aflição, o que são as dores, né? Então, ele vai falando, né, que os aventurados são os que já passaram, estão passando pelas dores, ou porque já despertou a consciência e sentiu-se arrependido, ou porque precisa despertar essa consciência, né? Não há evolução sem sofrimento. Não tem como a gente evoluir sem passar por tribulações, porque a gente sai de um estado primitivo, né, onde a gente só vivia através dos instintos. É fome, eu tenho que comer, eu quero comer, eu vou. E tinha uma amiga que ela me contou, ela tinha uma cicatriz aqui no meio da mão, que um dia eles estavam comendo bife à parmegiana e faltou força, e tinha só um, e o marido pegou o garfo, na hora que ela foi pegar o bife, o garfo enfiou na mão dela, entende? Ela tem a cicatriz, ele dava risada. Ah, mas a minha fome era maior. Isso é instinto. Então, a gente está vindo disso, entende? Eu quero, eu vou, eu pego, não importa o resto. Como que a gente vai regenerar? Só através, por isso que o capítulo anterior fala das reencarnações, através das vidas. E aí o que vai acontecer, né? Normalmente, a gente reencarna naquele padrão que a gente construiu, não tem como fugir, nós somos herdeiros de nós mesmos, então não tem diferença aí, não dá para ser diferente, né? Então, aí ele diz, somos uma pedra bruta que precisa ser lapidada pelo buril das tribulações, para que surja esplendorosa a nossa essência e que brilhe a nossa luz. Então, arrepender-se é sentir em si mesmo a dor que a gente causou no outro. Então, às vezes a gente fala, eu estou com remorso. O remorso não é arrependimento. O remorso tem muito do orgulho. Nossa, eu fiz, eu fui assim. Ah, mas também o outro também. A gente vai dando, né, pequenas satisfações para nós mesmos, né? Mas o arrependimento não, você sente dentro de você, caramba, como que eu consegui, né, ser tão cruel de fazer isso? Então, esse arrependimento é que nos leva, e o arrependimento já entra a expiação, porque você já está sofrendo o que causou ao outro, você percebe o que causou. Então, já é um processo da alma. E aí a gente quer reparar. E, às vezes, nem precisaria tanta dor, mas, às vezes, a pessoa sente
tão forte o que ela fez de mal, que ela quer, eu quero vir todo estrupiado, porque eu quero sentir, não é? Tem um livro, Tabernáculo Eterno, que o cara, na Guerra dos 100 Anos, lá da França, ele era inglês, ia invadir uma aldeia francesa, e no meio daquela invasão ele viu uma garota linda, aqueles cabelos ruivos, enorme e tal. Ele pega ela pelo cabelo, põe no cavalo e leva para a Inglaterra. E ele era um lorde, né, todo... E queimou toda a aldeia, enfim, né? Mas ele se apaixona por ela e tranca ela dentro do castelo, porque não poderiam ver um inglês apaixonado por uma francesa. Até hoje os dois não se bicam, né, inglês e francês, mas naquela guerra que durou 100 anos, né, então ele não poderia. Daí eles viviam, ela vivia, tinha tudo dentro daquele, os serviçais, mas ela não podia sair dali, porque ninguém poderia saber que ele estava apaixonado. E quando ele percebe que ela está grávida já de uns 5, 6 meses, que a barriguinha já fica, né, visível, ele se desespera. Eu não posso ter um filho bastardo. Então ele pega a espada e mata a garota, né? Atravessa a barriga, mata o bebê e mata ela, né? Mas fica desesperado, ele acaba enlouquecendo de dor, porque ele amava, mas as circunstâncias, a educação dele não permitia, né? Então, desencarnado, ele está sofrendo no astral. O pai dela está perseguindo ele pelo que ele fez para a filha, enfim, né? E ela aparece, ela e a esposa, ela e a mãe dela, né, que seria a esposa do pai, e vem com toda aquela luz, né? E ele olha para ela e fala, né? Nossa, você, ela fala, sempre te amei, né? E eu te perdoo e quero que você se liberte, porque ele estava ainda acorrentado e prisioneiro do pai dela, que também estava no umbral, se vingando dele, né? Então ela fala, vai, você está livre, eu te perdoo. E ele sai correndo, né? Mas, como pode ela ter me perdoado? Depois de tudo que eu fiz. Aí ele acha uma caverna, e ele entra nessa caverna e fica olhando para a mão dele. Mas essa mão, né, essa mão matou, né? Eu fiz. E aquilo, o pensamento fixo, vai atrofiando a energia que iria para a mão. Vai ficando bloqueada. E ele acaba reencarnando na França, no país que ele não gostava, de uma mulher de rua que tem esse filho dentro da cadeia. E ele passa uma vida inteira. Ele nasceu sem a mão. Sabe quando tem só um toquinho de braço e um toquinho assim? Então, ele bloqueou. O remorso, a dor, fez ele nascer assim. Agora, tem uma outra situação que falam, quem fala isso é o espírito, se não me engano, Dias da Cruz, através do Andrei Moreira, que, né, numa situação assim de guerra também, médicos alemães e tal, que judiavam dos prisioneiros. Então, eles estão lá no astral, depois de desencarnado, caramba, eu fiz um juramento médico de salvar vidas e, no entanto, só porque era de uma outra nação, de uma outra cor de pele, eu fiz tudo isso. Então, um nasce aleijado, outro nasce com um problema mental, mas um fala assim, eu quero nascer médico de novo. Eu quero usar todo o meu conhecimento em favor do próximo agora. Eu quero salvar de verdade e tal. E ele vem como médico, numa boa família e coisa e tal. E quando ele se forma, em vez de pegar o consultório bonitinho que o pai tinha arrumado para ele e tal, né, ele fala, eu vou para a África. E junto com um outro grupo funda os, né, Médicos Sem Fronteiras. Então, o sofrimento é opcional nesse sentido de que a gente pode escolher. O amor cobre a multidão de pecados, né? Mas, às vezes, a gente está tão desesperado naquela dor, né, na nossa expiação, que a gente deseja passar. Mas, de alguma forma, como disse Jesus, você semeia, tudo bem, é seu livre-arbítrio, mas você vai colher aquilo que você semeou. Né? Você vai entrar, e essa colheita é entrar em contato, né, com o que a gente fez. Então,
Eu não sei, né, onde que eu coloquei aqui, né, as expiações, né? Então, se a gente foi muito maldoso, se a gente foi tirano, de repente a gente pode reencarnar numa situação oposta, né? Onde eu vou ser humilhado. Às vezes eu fico pensando, né? A arrogância. Às vezes o médico é tão arrogante e é tão assim. E outras profissões também, e às vezes sem profissão nenhuma, tem mendigos muito arrogantes, né? Porque a arrogância está na alma. Então, de repente, está numa condição, está ali naquela fila de NPS, esperando. Está trabalhando o quê? A humildade, está trabalhando a paciência, né? E, no entanto, você vê, a vida, o mundo, se você olhar o mundo, você vê todos esses contrastes, né? Do bem, do mal, da coisa boa e coisa ruim, países que estão tranquilos e, de repente, países em guerra, né? Como está o caso de Israel, o Irã, Iraque, enfim, toda aquela região do Oriente. Então, e na África, quantas guerras tem menores, né, que o pessoal não dá muita atenção. Então, e, no entanto, tem a Suíça, tem Suécia, né, tem Noruega, tem alguns paraísos, né, mas é a necessidade da gente, é a nossa dualidade ali, né, e tudo é aprendizado, né? Então, onde a gente vai entender melhor tudo isso? Livro dos Espíritos, né? A partir da 451, se não me engano, você vai ver as causas, né, da gente pedir nossas provas. Então, é o capítulo sobre a reencarnação no Livro dos Espíritos, né? É logo no começo, 145, por aí. Então, vocês vão ver como que funciona, de como é que a gente pede para reencarnar em determinado país, em determinadas situações. Às vezes eu brinco, né? A mulher muito vaidosa, aquela coisa, né? Aí, de repente, ela vai reencarnar lá com os muçulmanos, vai usar burga. Aí ninguém vai ver mais, né? A vaidade dela está ali. Entende? São situações que a gente pede para se autoconhecer, se burilar, se trabalhar, se desapegar das coisas, né? Então, todas as situações, gente, têm um propósito, né? Então, as causas atuais, um dos 31 itens desse capítulo, causas atuais, né, das aflições, é o dia a dia. Olha, 90% mais ou menos, dizem os espíritos, é do dia a dia. A gente está aflito pelas nossas atitudes do dia a dia, né? Consequências da nossa conduta. Quantos homens são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantos não são arruinados por falta de ordem, de perseverança, de má conduta? Isso tudo eu copiei para ficar maior, mas está no Evangelho, tá? É exatamente esse item, causas atuais das aflições. Quantas uniões infelizes, porque são de interesses sociais, bem calculado de vaidade, uniões sem amor. Quantos pais são infelizes porque seus filhos estão hoje passando mal porque eles não combateram suas más tendências. Talvez por fraqueza, orgulho, indiferença, né? Deixaram crescer nessas crianças os germes do egoísmo, da tola vaidade que seca o coração, do orgulho social. Aí muitos dizem, ai, mas se eu soubesse, se eu não tivesse sido tão permissivo, se eu não tivesse sido tão castrador, né, tão severo, hoje não seria assim. Mas aí já foi, né? Então, ele diz, dentro das leis divinas, não há uma só infração que a gente não tenha, que ela não traga consequências inevitáveis, porque está gravado dentro de nós. Então, é nosso pensamento, nossa vibração que vai atraindo as situações em torno, né? Então, seriam elas tristes, dolorosas, mas somos herdeiros. Então, tudo está registrado no ser imortal. Então, causas atuais, a maioria está aqui. A comida, a bebida excessiva, nossa vida desregrada vai trazer sofrimento que vai repercutir na vida próxima. Então, por exemplo, o doutor Inácio, né, ele conta que ele fumava demais, né?
Não trair o obsessor, porque o que atrai o obsessor é o pensamento, né? Não é a atitude só. Então, ele fumava ali preocupado, trabalhando, psiquiatra, né? Diretor do Hospital Clínico de Uberaba. Tinha muito trabalho, o dia inteiro atormentado, então o cigarro era uma forma de escape, né? E ele morreu com efizema. Ele está no mundo espiritual ainda no seu perispírito, as cicatrizes do efizema, que vai repercutir na próxima vida dele. Ele sabe disso e ele diz isso. Pode vir com uma bronquite leve, pode vir com, entende, um efizemazinho, alguma coisa, né, que a criança já nasce. Então, isso são coisas, a vida atual está produzindo a próxima. Entende? As nossas atitudes. Então, alguém que bebe muito, de repente, já nasce com um problema no fígado, no intestino, né? Tem um vídeo aí de uma criança com um problema no intestino. E por que nasceu assim? Entende? Então, as causas anteriores, né, vai repercutindo. Aí o outro capítulo é justamente causas anteriores. Se o bebê nasceu desse jeito, ele não deu causa. Aliás, a passagem do Evangelho, um cego de nascença, os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, ele nasceu cego, foi por culpa da vida dele anterior, porque eles acreditavam em reencarnação, ou porque a família dele, os pais pecaram, quem pecou? E Jesus fala, nem uma coisa nem outra, mas para a glória de Deus, porque, na verdade, não é pecado, é equívoco, né? Pecado é errar o alvo. Então, se a gente não conhece, a gente vai. E a gente volta justamente para entender o nosso raciocínio, as nossas condutas e combater. Então, quer dizer, não é que é errado, né? Não tem essa coisa de erro, de pecado, mas é aprendizado, é nossa maneira de ver ainda. E o importante é a gente se aceitar, reconhecer e trabalhar. Poxa, eu ainda sou invejosa, mas eu vou trabalhar para não ser mais, né? Eu vou tentar mudar. Então, ele fala, dentro das leis divinas, né, essas causas anteriores, aí Kardec pede que a gente olhe primeiro agora, a nossa vida hoje, que já é repercussão da anterior. Então, a gente está trazendo essa bagagem de egoísmo, de orgulho. Então, o que eu quero fazer para a próxima? É uma passagem. É como um banco de escola, gente. Tem uma matéria, ela vai sempre aprofundando, né? Começa com tabuadinha, né? 1 mais 1, 2, dali a pouco vai para a álgebra, vai indo. Então, a vida também, nós, né? Nosso cabedal de experiência, ele vai saindo do instinto para o discernimento, do discernimento amplia a inteligência vai nos trazendo, e assim a gente vai caminhando, né? Então, nas causas anteriores, né, depois de buscar no passado, quando aceitamos, quando acreditamos, né, que toda causa tem um efeito, e se Deus é justo, se Deus é perfeito, então essas causas também são perfeitas, né, dentro das leis dele. Não há injustiça e também não tem ninguém como vítima. Não existe vítima dentro do universo. A gente não é a bala, não é perdida. Ah, coitado, uma bala perdida. Não. Raul Teixeira explica bem isso. Ele fala, seu psiquismo atrai e você vai de encontro àquela situação e aquela bala perdida pegou exatamente não um inocente, mas vai pegar alguém que tinha sua consciência culpada. Isso não justifica nada, hein, gente? Porque a justiça é Deus, não somos nós que devemos fazê-la, né? Não, jamais a gente queria aplicar ou endurecer nosso coração, porque, se então ele está resgatando, eu não vou ajudar, não. O amor cobre a multidão de pecados. Se você ajuda alguém que está passando uma dificuldade, está tendo uma prova, uma expiação muito dura, ajude, porque o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação vai despertar a mesma coisa no outro e vai amenizar a dor. Quando Jesus diz, vinde a mim, que eu te aliviarei, e Ele quer que a gente faça o que Ele faça, o que vocês fizerem a esses pequeninos, vocês vão estar fazendo para mim, então façam
ame uns aos outros, ajudem-se. Então, porque tudo aquilo tem um peso muito grande. Você dá uma roupa para o mendigo, simplesmente, toma, e você chegar e conversar, resgatar a dignidade, dar sentir-se igual ali, conversar, isso levanta o ânimo, isso não tem preço, não é material, é espiritual. Levanta o ânimo da pessoa, dá, uma certa alegria, ele se sente mais confortado, ele passa a se olhar com menos depreciação. Está dando para entender isso aí? Como que a gente vai envolvendo? Então, é tudo isso. Então, veja que as aflições na vida é para nos aproximar, para a gente se ajudar. Então, vocês peguem, para entender melhor isso, estou sempre falando, leiam no Livro dos Espíritos as leis. E uma delas é lei de destruição, né? Onde ele fala, nada está sendo destruído, está sendo tudo renovado, retrabalhado, né? Então, aquele país que está em guerra, para a gente que é imediatista e que vemos a vida só nesse tamanhinho, né? Berço, túmulo, mas se você olhar adiante, aqueles espíritos que estão passando que estão morrendo com bombas na cabeça, aquele ataque que fizeram em Israel e tudo, criancinhas, né? Mas são espíritos, gente. E passaram por aquilo, como que eles vão para o lado de lá, né? Sentiram na pele o que já fizeram, né? Para outros, estão se conscientizando, voltam melhores, nunca mais. Foi tão horrível aquilo que eu passei que nunca mais eu quero passar, nem fazer alguém passar. Prendeu, acabou. Se a gente é eterno, que diferença faz? Uma vida, 2, 10, 100 anos, 200? A gente vai indo devagarzinho, né? Então, aqui ele fala, né? Não há injustiça nem vítimas sobre a terra. O homem suporta o que fez os outros suportarem. Se ele foi duro e desumano, ele poderá voltar a ser, nesta vida, tratado duramente e com desumanidade. Se ele foi orgulhoso, poderá nascer nesta vida numa condição humilhante. Está errado? Como que ele vai aprender humildade se ele já era arrogante, se ele não passar numa situação em que ele veja como é difícil você ficar doente, como aconteceu, o cara morrer sentado, né, no UPA, esperando atendimento? Como que ele saiu daquela vida? Caramba, fiquei horas ali, ninguém me atendeu. Mas, aí, de repente, ele lembra uma vida em que ele foi médico e passou. André Luiz fez isso, né? Ele era bem arrogante e só uma mulher rezou por ele. Quem? Aquela que ele atendia de graça. E ele percebeu. Quer dizer, só depois que ele vai ver, caramba, né? Todos os outros que eu atendi porque me pagavam, ninguém ligou para mim, a única... Aí ele vai ver o valor da caridade que ele fez. Percebe o aprendizado, como é lento, como é devagarzinho e nada está errado na vida da gente, né? Então, se a Terra é um mundo expiatório, um mundo hospital-escola, as anomalias, tribulações representam expiações pelo passado ou provas, ou às vezes as duas coisas. Toda expiação também é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Às vezes a gente não fez aquilo, mas a gente quer passar por aquilo para aprender. A gente quer ter aquele aprendizado. Então, vou fazer. Entender o sentido da vida, para que tem o Evangelho, né? Para a gente entender esse sentido e entender para que eu estou passando essa dor, né? Esse dor e sofrimento na vida do ser humano, até dos animais, ele nos liberta do sofrimento emocional. Quando a gente entende, a Joana de Ângeles, ela diz, sofrimento é opcional, porque a dor é real. Você quebrou a perna, tem uma amiga que enfiou o pé no buraco, acho que ela está ouvindo em casa, né? A Laura, e quebrou, rompeu o ligamento, enfim, né? Está doendo, dói, mas não está sofrendo, porque entendeu, olha, acho que eu precisava mesmo tirar um tempo, ficar parada, refazer, repensar, porque eu estava numa correria danada. Ela entendeu, de repente, o propósito daquele, entende? Daquele acidente, onde ela mesma, né, pensou que estava tudo gramado e tinha um buraco embaixo da grama, né, enfiou o pé lá dentro. Quer dizer, ela está entendendo, ela não está sofrendo. Ai, mas por que agora eu tenho que... Não há esse sofrimento emocional, é isso que a Joana fala muito.
é opcional, você não precisa sofrer, a alma sofrer, porque o corpo está passando isso, porque a vida material te tirou isso ou aquilo. Entende? Não tem essa necessidade. Nossa, estou atrasada aqui no tempo, né? E aqui ele vai falar um outro que eu queria falar um pouquinho sobre a morte prematura. Então, é uma mensagem de Samson, que ele fala, né, quando a gente vê uma criança morrer, oh meu Deus, mas era tão novo, que injustiça, tão jovem, tinha toda uma vida pela frente. Mas olha o que ele fala, está aí no Evangelho, vocês peguem e leiam, né? Ele diz assim, né? De quais esperança vocês estão falando? Da terra? Onde ele poderia brilhar, construir caminhos e fortuna? Vocês sempre têm essa visão estrita que não se pode elevar acima da terra. Sabeis qual seria a sorte desta vida tão plena, segundo vocês? Quem vos disse que ela não poderia terminar em amarguras? Contais por nada as esperanças da vida futura? Pensais que vale mais a pena uma posição aqui na terra do que entre os espíritos bem-aventurados? Não seria um egoísmo teu querer que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Vós que compreendeis a vida espiritual, acreditai, vossos filhos estão perto de vós. Os seres amados prosseguem perto dos que os amam. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos alcançam, vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os aflige e os infelicitam. Então peçam a Deus para abençoar os que partiram, e vocês sentirão em vós essa poderosa consolação que seca as lágrimas e traz o conforto da fé nos corações. Então, a morte prematura, né? Vejam, procurem no YouTube os 3 tipos de dor, né? Dor expiação, dor evolução e dor evolução, expiação, e tem mais uma terceira, agora me fugiu. Mas vocês vão ver que tudo tem um propósito. Essa dor que a dor auxílio é a terceira. A dor auxílio, por exemplo, a minha amiga que enfiou o pé no buraco, é uma dor auxílio, que vem dar uma brecada numa vida que estava super acelerada, produzindo já ansiedades, que já está dando taquicardia, que já está, entende? Você dá uma parada. É como o carro que bate no guarda-reio, mas não cai no buraco. Entende? Então, essa dor auxílio, que às vezes a gente não entende, mas é a misericórdia e o amor divino nos dando uma brecadinha. Às vezes a gente vai, perde tudo, de repente você está vindo para um caminho pior, né? A morte num acidente, às vezes, estava indo, entende? Um jovem que morreu num acidente, mas ele já estava meio drogado. Então, aquele acidente parou uma trajetória que poderia ser muito difícil, gente. Veja aí os drogados na Praça da República, agora acho que não tem mais, né? Onde tinha lá em São Paulo, né? Esses recantos. Então, de repente, não é preferível que morra, que interrompa, do que seguir? Isso é a dor auxílio, gente. Isso é a dor evolução, que é a dor que vem de dentro para fora, a expiação, já nasce com um problema, né? Você está trabalhando. E a dor, expiação, né? Onde você vai sentir em você mesmo o que você já produziu. Então, tudo é justo, gente. Deus é amor e justiça perfeita, então não tem nada errado, né? Prosseguindo, né? Então, ele fala aqui, né? Aí eu dei uma paradinha no Evangelho, porque são 31 capítulos, não dá. Então, gente, o culto do Evangelho no lar é para a gente estudar o Evangelho. Não basta você ler um pedacinho, você não vai entender nada se ficar só num pedacinho. Ah, então tá. Entende? Vai. Usa o Evangelho do lar para fazer um estudo mesmo. Pega o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Gênesis, você vai encontrar tudo, vai aprofundar e você faz, porque só vai funcionar o Evangelho no lar quando a pessoa começa a entender e aquilo começa a repercutir dentro de você.
E aí a família se transforma, todo mundo se transforma, porque está tendo uma expansão da própria consciência. Agora, fazer um ritualzinho, ali você lê um pedacinho, entende? Acha que, entende? Qual é o propósito? Só ler o pedacinho para transformar o evangelho em rodiazol, espantar os obsessores que estão em casa? Não é por aí, né? Então, você vai estudar, vai procurando entender a proposta para fazer essa mudança, né? Eu peguei esse livro aqui, Vivendo o Evangelho, ele é muito legal. São 2 volumes, cada capítulo, e ele é meio que poeta, ele faz assim uns versinhos para cada capítulo. Aí eu peguei alguns, né, que ele fala, né? Por exemplo, né? Enfermidade dolorosa, trate-se e não acuse a providência. Conflito íntimo, aceite-se e não cultive amargura. Convivência difícil, melhore-se e não culpe os outros. Casamento atribulado, entenda e não complique as coisas. Parentela descontrolada, ajude e não se entregue a cobranças. Filho rebelde, aconselhe e não se renda à agressão. Pais exigentes, tolere e não fuja ao respeito. Fracassos repetidos, prossiga e não perca o equilíbrio. Vida apertada, trabalhe e não alimente a inveja. Morte inesperada na família, conserve a fé e não se revolte. E prosseguindo ele fala, fujam da revolta, mantenham a calma, entendam a situação, evite o desespero, sustente a coragem, revigore a fé, prossiga com otimismo, cultive a resignação, aceite a realidade, use o discernimento, faça o possível, exercite a fé, pense na reencarnação, considere a imortalidade, fortaleça a esperança, creia na bondade divina. E sobre o maior sofrimento ele vai dizer, não é o martírio da dor, é o tormento da revolta. Não é a mágoa da penúria, é inveja a quem tem. Não é a ofensa recebida, é carência de perdão. Não é a intolerância alheia, é a própria impaciência. Não é o tropeço do caminho, é o impedimento interior. Não é o pesar da humilhação, mas é a falta de humildade. Não é o desgosto da doença, mas é a rebeldia ao tratamento. Não é a tortura do desespero, é a escassez de esperança. Não é o amargor do fracasso, é o comodismo diante dele. Não é o suplício da queda, é o desânimo de recomeçar. Então, no capítulo O Mal e o Remédio, ele diz, você complica e Deus favorece. Você sofre e Deus alivia. Você erra e Deus ensina. Você teima e Deus espera. Você se aflige e Deus te socorre. Você desvirtua e Deus corrige. Você desorienta e Deus equilibra. Você se revolta e Deus acalma. Você fraqueja e Deus fortalece. Aí a gente vê que o maior sofrimento não é o que nos alcança em razão dos compromissos perante a lei divina, mas é aquele que a gente produz em função dos nossos desequilíbrios. Não é o mal que vem de fora, mas é a ausência do bem que ainda não está em nós. Então, isso resume o nosso capítulo, né? Então, a gente vai encerrar. O Eduardo vai botar uma musiquinha que fala um pouquinho sobre isso, que é do casal Tim e Vanessa. Eu gosto muito dele. Todas as músicas dele são baseadas no Evangelho. E essa fala do recomeço, chama-se Alívio. Eu vou só dar uma lida na letra para vocês entenderem. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso até a terra da promissão. Do suor do vosso rosto angarieis o pão, do estertor dos vossos partos o maná da evolução. Viver é crescer e crescer é sofrido. Caridade, oração, traz alívio ao coração. Semeador,
em meio à dor, vinde a mim se estás cansado, meu peso é leve, meu jugo é suave, já não é sentida a dor, bendito o Consolador em nós. E a gente encerra. Alguém quer fazer a prece de abertura, de encerramento? Vem aqui, Dê. Aí a Dê encerra para nós. Deu para entender alguma coisa, gente? Mas só lendo todo o capítulo, são 31 itens, não dava para falar tudo. Obrigada. Oi, Dê. Então, vamos fechando os nossos olhos, deixando todos os problemas lá fora, nos concentrando no nosso querido Mestre Jesus, agradecendo por essa manhã em que estamos aqui reunidos, tentando aumentar a nossa fé, a nossa coragem e agradecendo por todas as bênçãos recebidas, principalmente pela nossa família, pela nossa saúde e por tantas oportunidades que nos são dadas, que possamos sair daqui mais fortes, corajosos e cheios de amor no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.